Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e nessa parte de sábado de tarde, né, bastante movimentada aqui em São José dos Campos hoje, nós do podcast vamos cobrir o evento da Resistência Pessoal, né, daqui de São José dos Campos, que contará aqui com o Valério Arcari, que vamos debater a história, né, e o balanço aí do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e falar um pouco aí do seu livro, né, Labirinto Reacionário. O evento aqui está acontecendo aí no Sindserv São José dos Campos, né, Sindicato aí dos Servidores de São José dos Campos, e, né, como tradição aqui já do nosso podcast, nós vamos estar cobrindo e levando o debate, né, até você ouvinte. Então fique com a gente e acompanhe como que foi este evento. Eu estou aqui com o Valério Arcari, né, dirigente do PSOL da Resistência. Valério, a gente vive numa conjuntura, né, onde que apesar das eleições de 2022, a extrema-direita ela não foi derrotada. Como enfrentar essa extrema-direita? Bom, a luta contra a extrema-direita no Brasil e no mundo, Guilherme, é uma luta de média e longa duração. Nós temos que ser conscientes que houve uma mudança imensa no mundo e no Brasil. Por muitos fatores estão articulados, fatores objetivos, fatores subjetivos. Eu destacaria, em primeiro lugar, o fato de que o impacto da crise econômica, que se iniciou em 2008, teve uma segunda onda de choque com a contração da economia europeia em 2010, 2011, 2012, ela determinou o que nós podemos chamar uma década de estagnação da economia capitalista mundial e, portanto, a essência desses últimos 10 anos foi uma hegemonia de um projeto de relocalização, reorganização do capitalismo que passa pela destruição das conquistas sociais da geração do pós-guerra, passa por combater a pressão dos salários, portanto, passa pela redução de custos, pela recuperação da taxa média de lucro, passa pela redução do peso do Estado, portanto, pela imposição de políticas fiscais que reduzem em grande medida a expansão dos direitos dos trabalhadores, a escola pública, a saúde pública, a previdência social como alvo central de governos na Europa, nos Estados Unidos, nos países periféricos, onde algumas conquistas, ainda que mais limitadas, foram alcançadas, sobretudo depois do ciclo das ditaduras aqui no Cone Sul. Enfim, temos um primeiro elemento que é este novo momento do capitalismo com sistemáticos ataques aos trabalhadores e a acumulação de derrotas, ou seja, no terreno da luta de classes, a resistência que foi heróica foi incapaz de barrar esta ofensiva contra os direitos, e nesse contexto nós vimos a radicalização das camadas médias polarizada pela extrema-direita. Nos países centrais, a classe trabalhadora se dividiu entre os trabalhadores com contratos e a pressão do trabalho imigrante, e uma parcela dos trabalhadores de renda média, que são os nativos destes países centrais, diante do salto da imigração provocado por guerras, né? A guerra no Afeganistão, a guerra do Iraque, a guerra civil na Síria. Ondas de imigrantes chegaram na Europa Ocidental
E esta oferta de mão de obra muito precarizada pressionou para baixos salários, produziu uma fratura na classe trabalhadora. Nos Estados Unidos também. A pressão da imigração latina, que vem da América Central em ondas sucessivas depois de 2008 e 2010, aos milhões, produziu também uma divisão e uma parcela dos trabalhadores de renda média, na sua grande maioria brancos, se sentiu muito pressionada, por um lado, pelos patrões e, pelo outro lado, pela oferta da mão de obra migrante, fratura da classe trabalhadora. A mesma dinâmica, Guilherme, aconteceu no Brasil. Não pelo elemento da migração externa, mas porque no Brasil existe um Brasil profundo, portanto, ondas de migração interna, fundamentalmente fluxos, que nos anos 50, 60, 70, vindos do Nordeste, foram absorvidos no Sudeste, deixaram de encontrar empregos com contratos. Então há uma explosão do trabalho informal com a estagnação na longa duração. Então nós temos uma mudança na relação social de forças e temos uma radicalização das camadas médias liderada na experiência brasileira por uma massa burguesa que tem hoje na sua coluna vertebral o agronegócio, que se deslocou para a extrema-direita e encontrou no movimento neofascista do bolsonarismo a sua expressão política. Então esta luta é uma luta de média e longa duração, não uma luta de argumentos simplesmente, há argumentos, há ideias, sempre os interesses usam um vocabulário político, Guilherme, mas é uma luta que, como toda luta política séria, se resolve com força. É no terreno da força social que se encontrará este desenlace. Infelizmente ainda prevalece na classe trabalhadora um estado de espírito, um ânimo baixo, pouca confiança, e isso explica em grande medida porque que, mesmo com a tragédia da pandemia, não foi possível em 2021 fazer atos com milhões. Houve uma campanha nacional pelo Fora Bolsonaro, mas foi na escala de dezenas de milhares. Nunca demos um salto de qualidade para colocar milhões nas ruas. E foi no terreno eleitoral que, felizmente, se conseguiu vencer a candidatura a Bolsonaro, mas não anula, como você mesmo disse, que uma derrota eleitoral não equivale a uma derrota social e política. Então, o primeiro desafio é reunificar a classe trabalhadora. Entre os trabalhadores com contratos, são 38 milhões, entre a massa dos aposentados e pensionistas, que são 37 milhões, com os funcionários públicos, que estão entre 12 e 13 milhões, e estes 40 milhões que são os informais. 10 milhões são assalariados, tem patrão e não tem contrato. 25 milhões trabalham por conta própria em negócios que são quase moleculares, são familiares. Mas há uma mentalidade que prevalece, sobretudo nas camadas médias, de que o Brasil precisa de um regime de força, precisa de uma ditadura, que os impostos são altos demais, que há direitos demais para os trabalhadores, que a previdência social ficou muito cara, a educação ficou muito cara, a SUS ficou muito caro. Então há uma ideologia reacionária que nos fez mergulhar num labirinto. Qual é a saída do labirinto? Será a experiência prática de milhões de que o capitalismo, ele na época que nos coube viver, está encontrando seus limites históricos, que é preciso ir além do capitalismo. E essa experiência prática, ela é insubstituível. E o papel dos marxistas revolucionários é acompanharmos a classe com paciência, com determinação, com firmeza, tentando sempre empurrar um pouquinho, Guilherme, para ir além, para ver se conseguimos ir um pouquinho além. E esse é o desafio agora diante do governo Lula,
que é um governo de frente ampla, de colaboração de classes. E hoje estou aqui em São José dos Campos para uma plenária do PSOL, em que vamos discutir um pouco o balanço da história do PSOL. E eu vou aproveitar também para apresentar o meu último livro, que é o Labirinto Reacionário, o Perigo da Derrota Histórica. Só para a gente finalizar, já que a gente está aqui no evento falando sobre o PSOL, nesse momento aí de existência do PSOL, o PSOL está cumprindo o seu papel, né, na luta dos trabalhadores aí na esquerda brasileira? O PSOL é o ponto de apoio mais importante para tentar superar os limites do PT. Nós temos 40 anos hoje, portanto, intervalo de quase 2 gerações, em que o Partido dos Trabalhadores foi a organização coletiva, e o Lula, em particular, o lulismo, foi a expressão política mais importante, mais poderosa, mais implantada entre os trabalhadores. O PSOL é o ponto de apoio para ir além. Eu creio que, com alguma satisfação, nós podemos sim comemorar que a luta dos trotskistas, dos marxistas revolucionários no PSOL, permitiu que o PSOL oficialmente não tenha entrado no governo do PT e, portanto, tenha preservado a sua independência política. E no terreno da luta social e da luta parlamentar, o PSOL é um instrumento útil, é uma ferramenta que ajuda a manter o ânimo, a esperança do ativismo mais avançado que foi forjado essencialmente depois de 2013, Guilherme, porque a geração mais veterana dos anos 80, ela envelheceu, né? Envelheceu. Quer dizer, os meus contemporâneos hoje somos todos sexagenários, septuagenários, mas o PSOL tem uma juventude que é um ponto de apoio para a reorganização da esquerda. Sim, cumpre um papel muito positivo. Então é isso aí, muito obrigado, Valério. Valeu, pessoal que segue o Guilherme, aquele abraço. Eu estou aqui com a Marina Sassi, né, presidente do PSOL aqui de São José dos Campos, que está aí na organização do evento. Marina, qual que é a importância na sua avaliação e o balanço que a gente deve ter do PSOL aí nos seus anos de existência? Acho que esse é um tema bastante importante, inclusive que a gente vai debater nessa atividade que a gente está participando aqui hoje, né? Acho que o PSOL, desde a sua existência, passou por diversas fases, né? Ele veio lá de 2006 com uma ruptura na época com o próprio governo. Só que eu acho que especialmente no último período os partidos de esquerda têm tido uma responsabilidade muito maior, justamente por causa da ofensiva da extrema-direita. Né? Então a gente passou pelo impeachment da Dilma, passamos pelo governo Temer, passamos pela ascensão de um governo neonazista de extrema direita e conseguimos derrotar e estamos aqui agora. Então, assim, a postura que os partidos de esquerda tiveram nesses processos foi determinante para que a gente conseguisse a grande vitória que foi no ano passado, derrotar, ainda que eleitoralmente, o bolsonarismo, né? Precisamos derrotar nas ruas ainda, eles não morreram, estão vivos, acho que o 8 de janeiro mostrou isso, mas foi uma grande vitória derrotar eleitoralmente. E eu acredito que o PSOL se posicionou corretamente diante desses principais fatos. Isso foi polêmica dentro da esquerda, né? Então, em relação ao impeachment da Dilma, parte da esquerda não se colocou categoricamente contra aquele processo, que a gente viu que foi um processo articulado e organizado pela direita e que culminou numa situação muito desfavorável para os trabalhadores no Brasil. Né? Depois disso a gente teve a prisão do Lula, onde parte da esquerda achava que também não era tarefa dos trabalhadores lutar contra essa prisão arbitrária, que depois o vazamento da Intercept mostrou que era uma grande articulação, né, para colocá-la, o pessoal se colocou categoricamente pelo Lula livre, né? E depois eu acho que no processo eleitoral do ano passado, que não foi um processo eleitoral comum, foi totalmente diferente, justamente por essa importância política que eu acabei de dizer, a gente lutou para que desde o primeiro turno o pessoal pela primeira vez não apresentasse candidatura própria e apoiasse a candidatura do atual presidente Lula. Eu acho que isso foi um acerto enorme, inclusive porque se a gente tivesse condições de ter derrotado o Bolsonaro no primeiro turno, a gente estaria numa situação mais favorável agora. A gente viu que ele se fortaleceu indo para o segundo turno, conseguiu mobilizar mais a sua base, né? Conseguiu se articular melhor. Mas é isso, mas foi essa unidade que foi fundamental para que a gente conseguisse chegar onde está. E o pessoal, ele tem o seu programa e a sua estratégia, né? Então, tiveram esses, na minha opinião, acertos do último período, mas tem também uma questão estratégica fundamental, onde se organizam dentro do pessoal diversos partidos revolucionários, correntes revolucionárias, né?
que tem uma estratégia de construção do socialismo. Né? Essas correntes, elas têm autonomia dentro do PSOL, mas acredito que essa frente, esse guarda-chuva que ampara todas essas correntes, é uma grande vantagem para a esquerda brasileira. Né? Uma situação diferente, por exemplo, da Argentina, de outros países onde essas correntes estão dispersas. Eu acho que esse grande guarda-chuva onde a gente consegue manter, de certa forma, a unidade de esquerda é fundamental. E é por isso que o PSOL ele consegue surfar as principais ondas progressivas. Né? Então, o movimento feminista, o pessoal está muito bem localizado, o movimento negro, o movimento LGBT, né? Os movimentos de opressões como um todo, e também dos trabalhadores, está dentro dos sindicatos, está dentro de uma série de entidades da classe trabalhadora se organizando em prol de se localizar politicamente diante uma conjuntura específica, mas também organizando de forma estratégica a construção de uma nova sociedade. Sim, sim. Agora pensar para frente, né? Como o pessoal fala. Quais são as tarefas do pessoal no futuro? Não, acho que está diretamente relacionada com a resposta que eu dei nessa primeira parte, né? Eu acho que é justamente a gente conseguir impor o programa que a gente colocou nas ruas no ano passado, né? Então, assim, a gente não derrotou, a gente sabe que teve uma aliança ampla, inclusive que a gente se colocou contrário, com o Geraldo Alckmin e tudo mais, mas a gente conseguiu colocar na agenda uma série de pautas determinantes para nós. Então, avançar contra todo o legado do golpe, então reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo isso acho que são pautas necessárias para a gente avançar e melhorar a situação calamitosa que a gente vive no Brasil hoje, porque a gente destruiu o Bolsonaro nas urnas, mas a gente ainda está com o país destruído. E se a gente não avançar no bem-estar social da classe trabalhadora, avançando nas suas demandas, nas suas pautas, infelizmente a gente corre o risco da extrema-direita voltar. E eu acho que quem tem vocação para mobilizar, para ir para os setores mais dinâmicos é o pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço. Tamo junto.